Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com os irmãos presentes aqui no culto, como também aqueles que estão em casa e de casa também participando, acompanhando o desenrolar deste culto que nós estamos prestando ao nosso Deus. O recesso escolar terminou domingo passado, dia 31, né? E o mês de julho foi um mês em que várias famílias da igreja estiveram viajando. E hoje, o primeiro domingo de agosto, estamos tendo aqui em nossos cultos, hoje pela manhã e agora à noite, muitos dos irmãos que estiveram nesse período de julho com recesso escolar, aproveitando o momento para um merecido descanso com as famílias. Que Deus continue abençoando todas as famílias aqui da nossa igreja. Queridos, eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias em Êxodo, capítulo 4. Êxodo, capítulo 4. O irmão Cleison disse que a minha história, como é que é? Como é que é o negócio? Confunde com a história da convenção. Em parte até que é verdade, né? Pela idade que temos, pelos anos de convenção batista em Minas Gerais, é um tempo bem vivido, né? Porque quando nasci, meus pais já eram crentes e batistas, né? Aliás, minha avó também. Então, nasci num lar evangélico batista. E durante todo esse tempo, realmente, a gente tem estado no meio batista, depois de consagrado ao ministério da palavra, aliás, antes de ter sido consagrado ao ministério da palavra, já frequentava as convenções, pelo menos uns 5, 6 anos antes de entrar para o ministério, e por isso que ele disse, porque na verdade são aproximadamente 50 convenções mineiras que eu tive a oportunidade de participar sem perder nenhuma. Em Êxodo capítulo 4, eu vou convidá-los a se colocar em pé mais uma vez. Eu quero ler os versos de 1 a 5. A minha tradução é a Nova Versão Internacional, NVI. Pode ser que seja diferente da maioria. Diz assim o texto bíblico. E Moisés respondeu ao Senhor: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu. Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Respondeu Moisés: uma vara. Disse o Senhor: jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugia dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Abençoa, Deus, a tua palavra lida neste momento. Ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Essa palavra que é viva e eficaz. Dê-nos, ó Deus, o discernimento do alto, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Que ao entender possamos de fato aceitar o desafio e colocar em prática aquilo que realmente o Senhor espera e deseja de cada um de nós. Pois oramos agradecidos no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar?
O capítulo 4, de onde extraímos os cinco versos que queremos refletir com a igreja nesta noite, eu diria que ele começa no capítulo 3, que os irmãos conhecem, cuja história os irmãos conhecem bem, né? Quando Deus fala a Moisés através da sarça ardente, convocando-o para uma função muito pesada, que era o de se tornar um líder e libertar o povo de Israel da opressão do Egito. E não vou tomar o tempo, mas os irmãos se lembram que, no primeiro momento, ele quis sair fora. E foi conversando, Deus perguntando, Moisés respondendo, Moisés perguntando, Deus respondendo, até que chegaram quase a uma conclusão. Mas para fechar toda a conversa, ou todo o diálogo que ele manteve com Deus, então nesse capítulo, Deus pergunta a Moisés, já chegando quase no final de toda aquela conversa, ele diz, né? O que é isso, Moisés, nas tuas mãos, ou na tua mão? O que é isso na tua mão? E Moisés, então, responde, uma vara. O que é isso na tua mão? Uma vara. O que é uma vara? Se me fizesse essa pergunta quando eu tinha lá pelos meus 7, 8 anos de idade, eu teria respondido o seguinte: é um galho fino, seco, flexível, que o meu pai guardava atrás da porta da cozinha, lá da nossa casa, ou de minha casa, ou de, como eu digo, nossa, eu digo aos meus irmãos e irmãs, né? E usava em nossas costas quando nós aprontávamos alguma coisa errada, ou então desobedecíamos uma ordem que ele havia dado e explicado muito bem por que não fazer isso ou fazer aquilo, e dizia também, caso quebrem esta ordem, a vara vai funcionar, ou seja, a vara vai, na linguagem bem popular, comer solta. Talvez alguém até diga assim, puxa, então seu pai era agressivo. Não, não era agressivo não, de jeito nenhum. Se conhecesse a história dele, da maneira como ele foi criado, aí você ia saber o que é um pai violento. Meu pai não era. Meu pai não era violento. Meu pai conversava, meu pai explicava, meu pai dava ordem e esperava que a gente cumprisse. Se não cumpria, antes de usá-la, às vezes ele falava mais um pouco, para depois então fazer o uso da vara, se fosse preciso. Eu posso dizer aos irmãos com tranquilidade que se eu tomei umas 3 surras, não sei se isso é muito, acho que não foi nada, né? Não sei se os meus irmãos também tomaram, não me lembro, eu lembro as varadas que eu tomei, essa eu lembro, meus irmãos eu não sei, né? Mas meu pai não era, como eu disse, não era agressivo, porque em nossa casa a vara era um instrumento de disciplina. E meu pai nos educou usando o princípio bíblico da vara. Há muitos pais que não concordam, mas esse princípio está lá em Provérbios. Está lá em Provérbios, né? No capítulo 13, capítulo 22, 5, capítulo 23, 13, 14, depois, se você quiser, faça uma consulta, né? Porque nós não estamos falando aqui sobre criação de filhos. Estou apenas fazendo essa menção aqui, porque estou definindo o que era vara para mim. Então, a vara, eu diria que ela me ensinou a relacionar bem com as pessoas, a respeitar os mais velhos, a temer a Deus, e porque o próprio Deus, lá em Apocalipse, né, ele vai dizer o seguinte no capítulo 3, eu castigo e repreendo a todos
quantos amo. Mas a vara é também um pau comprido, fino e elástico, usado como auxiliar nos Jogos Olímpicos para certas modalidades de salto em altura, né? E como é bonito, né? Talvez, para mim, é a modalidade mais bonita de uma Olimpíada. Ela corre, crava, a vara curva, ele dá o impulso e ela o joga para cima e ele atravessa lá aquela trave, 5, 6 metros de altura. Dizem então que pode ser um pau comprido, né? Usado em Jogos Olímpicos. Mas também pode ser um cargo ou uma função de juiz. Mas pode ser também um pau comprido que geralmente usado por pescadores, hoje talvez não, porque os rios estão vazios em quase todo o Brasil. Eu me lembro que quando criança, viajando com meu pai pelo sul de Minas e passando por algumas cidades que tinham rios de pouca profundidade, algumas vezes a gente viu uma jangada, não sei nem se os adolescentes sabem o que é jangada aqui, né? Mas o pescador em pé, em cima, ou então num barco, com um pau bem grande na mão, e ele, em vez de um remo, com aquela vara, ele ia se locomovendo pelo rio. Mas vara pode ser também, porque tem outros significados, bordão alto, bastão episcopal, cajado, inclusive essa linguagem é usada nas versões atuais, e poderíamos talvez encontrar outras definições. Mas voltando aqui, então, ao verso lido, que diz, né? Então o Senhor perguntou a Moisés, o que é isso na sua mão? E ele respondeu, uma vara. Uma vara. Então essa foi a pergunta que Deus fez a Moisés quando o chamou para liderar ou para libertar o seu povo da opressão do Egito. O que é isso nas suas mãos? Então Moisés, nas mãos de Moisés tinha apenas uma vara. Simplesmente uma vara, nada mais que uma vara. Na verdade, Moisés tinha na mão o seu cajado de pastor. Por isso é que, ao dizer que tinha na mão uma vara, ele respondeu, no primeiro momento, como se aquilo não fosse nada, não tivesse qualquer função, não tivesse utilidade, serventia. O que é isso, Moisés? Uma vara. No entanto, amados, aquela vara ficaria na história de Moisés e na história do povo de Israel. Na história de Moisés, porque foi um milagre que ele precisou naquele momento de insegurança, de incerteza, de medo. Pois diz lá o texto, né? No versículo de número 1, ele diz assim, respondeu Moisés ao Senhor, e se o povo não acreditar em mim? Ele tinha que conversar com os seus patrícios lá, os israelitas, né, os líderes. E ele diz, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e ainda disserem, o Senhor não te apareceu. Queridos, com essa visão de fracasso, que Moisés iria começar a sua aventura de condutor de um povo pelo deserto. Um povo grande, difícil, duro, murmuradores, exigente. E na visão de Moisés, era como se aquela batalha estivesse perdida antes de ser iniciada. Por isso ele falou, Senhor, as pessoas não crerão em mim, não ouvirão a minha voz, não darão crédito à minha palavra. Eu estarei como que falando ao vento. Mas Deus então lhe diz, que é isso na sua mão? Ele responde, uma vara. E disse o Senhor, jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugia dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e a pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em sua mão. Ao pegá-la, ela se transformou numa vara em sua mão. Queridos, então era com essa visão de fracasso
que Moisés iria começar a sua grande aventura de condutor deste povo, como eu disse. Na visão de Moisés, então, como eu disse, era como se aquela batalha estivesse perdida. Por isso ele disse: as pessoas não crerão em mim. Mas Deus então fez um milagre. Deus fez um milagre. A vara que estava no chão, a vara que estava na mão de Moisés, ao ser lançada no chão, como vimos o texto, ela transformou-se numa cobra, ele a pegou e ela voltou de novo a ser uma vara na mão de Moisés. Foi este o sinal que Deus deu a Moisés para lhe mostrar o seu poder. Um poder que se aperfeiçoa na fraqueza. A partir daquele momento, a vara deixa de ser de Moisés para ser de Deus. E está registrado lá em Êxodo 4:20, que Moisés levava na sua mão a vara de Deus. Ela deixa de ser de Moisés para ser vara de Deus. E com esta vara, muitos milagres foram realizados. E se os irmãos quiserem, depois é só consultar os capítulos 7, capítulo 8, capítulo 14, capítulo 17 do livro de Êxodo. Portanto, queridos, conforme o que lemos, a vara de Moisés, que se tornou vara de Deus, foi instrumento nas mãos de Moisés e Arão para a realização de vários milagres no meio dos israelitas durante a peregrinação deles pelo deserto. Para Moisés, aquela vara foi como um bastão de comando, quase um cetro, sem nada de extraordinário, senão usada por Deus para operação de prodígios. Portanto, a vara de Deus na mão de Moisés não era uma vara encantada, mágica. Não tinha condão nem magia. Todo o poder que ela pudesse aparentar vinha de Deus, vinha dos céus, vinha do alto. Não era uma vara como as que foram usadas pelos sábios e encantadores de Faraó, que também transformaram lá os seus cajados ou as suas varas em cobra. E está lá registrado no capítulo 7. Podem depois olhar. Então a vara de Deus tinha que estar na mão de um homem como Moisés ou de um outro como Arão, e não de qualquer um. Os milagres que ela operou foram milagres da fé que não faltou a esses dois grandes homens, ou esses dois grandes líderes, cujos nomes estão registrados nas Escrituras Sagradas. Como é, queridos, como é que uma simples vara pôde tanto? Como é que pôde? Pôde porque ela representava toda uma vida posta nas mãos do Senhor. A vida de Moisés foi assim. Tanto que o escritor de Hebreus, lá no capítulo 11, versículos 24 e 25, diz mais ou menos isso, que ele, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferiu antes ser maltratado com o povo de Deus do que experimentar o gozo do pecado. Mais ou menos a linguagem assim lá de Hebreus. Então, com aquele cajado ou com aquela vara, durante 40 anos, ele fora pastor de ovelhas em Midian. Com o mesmo cajado, por mais 40 anos, ele se tornou pastor de almas lá no Sinai. Aquela vara, na mão de Moisés, estava a trabalho, a serviço de Deus. Aquela vara, na mão de Moisés, estava a serviço de Deus. Guarda bem essa expressão. Estava a serviço de Deus. E é assim, amados. É assim que Deus faz com o que nós lhe damos. Seja pouco, seja muito. Seja grande, seja pequeno. Seja simples ou luxuoso. Não importa a quantidade, a qualidade, o valor das coisas que temos ou somos quando as colocamos ao dispor do Senhor. O que temos na mão ou possuímos quando colocamos a serviço do Senhor se multiplica em bênçãos para outros ou para outros.
Pode ser, pensando mas na mão, pode ser, por exemplo, uma rede. Tem em suas mãos. Pode ser uma rede, como fora a dos apóstolos que foram convidados pelo Senhor Jesus Cristo para ser pescadores de alma. Não é isso? Deus chamou e eles foram. Ou pode ser uma agulha, como foi o de Dorcas, que socorreu os pobres de Jope, e quando ela morreu, as viúvas da cidade choraram e sentiram a sua falta. E quando Pedro chegou lá ao local onde ela estava sendo velada, mostraram a Pedro as túnicas e vestimentas que ela fazia e vamos dizer, e atendia aos mais necessitados. E ao lhe restituir a vida, por instrumentalidade do apóstolo Pedro, que naquele momento foi usado por Deus, ao orar, e Deus ter dado de novo a vida de Dorcas, diz o texto que muitas pessoas creram no Senhor Jesus Cristo. Muitos creram no Senhor Jesus Cristo. Querido, o que é que você tem na sua mão? O que é que você tem na sua mão? Pode ser um vidro de perfume, como foi o da mulher pecadora, que praticou uma ação e derramou sobre Jesus aquele perfume de grande valor, e o seu feito ficou registrado para a memória do mundo cristão. Pode ser os pães e peixes que o Senhor Jesus Cristo tomou emprestado de um jovem ou de um adolescente que estava ali no meio da multidão, ouvindo também os ensinos de Jesus. E a certa altura, Jesus, talvez depois de um bom tempo falando, pensou na situação do povo, né? E há um momento em que ele diz aos apóstolos: olha, preciso comprar alimento para essa multidão, para esse povo. Mas aonde? Então procura aí, vê se arranja alguma coisa. E eles procuram no meio da multidão e encontram um menino, adolescente, vamos dizer assim, que tinha lá a sua merenda, os pães e os peixes, e eles pedem emprestado. O mestre está pedindo, e ele entrega, por dizer, olha, mas se eu vou ficar sem, entrega. E Jesus então ora, multiplica e dá alimento a mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Aleluia. O que é isso nas mãos? Ele tinha lá os pães e os peixes e ele os colocou ao dispor do Senhor Jesus. Mas há muitos exemplos, até mesmo fora das Escrituras Sagradas, talvez de centenas e centenas de pessoas que com seus feitos e descobertas científicas foram bênçãos na história da humanidade. Homens e mulheres, jovens e adultos, a quem Deus usou e abençoou para a execução dos seus propósitos e em benefício do mundo e daqueles que nele habitam. Está lá no Salmo 24. Portanto, meu querido, eu pergunto, o que é isso na sua mão? Talvez você diga, notebook, smartphone, talvez a minha máquina de costura, minha tesoura, meu salão de beleza, o meu sítio, uma Bíblia. Uma Bíblia? O que é isso na sua mão? Uma Bíblia. Então use-a, né, para levar pessoas a Jesus. Estude-a. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Use-a para a evangelização dos perdidos. Talvez você diga assim, bom, eu tenho a minha casa. O que é isso na sua mão? Minha casa. Meu apartamento. Claro, nós estamos vivendo um tempo diferente hoje. Se as coisas estivessem normais, podia dizer, então, abra a porta da sua casa ou do seu apartamento para a implantação de um núcleo de estudo bíblico, de crescimento. Nós temos vários aqui na igreja hoje, né? De maneira virtual. Como funciona bem? O que é isso na sua mão?
Talvez você responderia: bem, eu tenho a minha voz. Que é isso? A minha voz. Então cante para a glória de Deus, ganhe vida para Jesus com a sua voz. Às vezes eu estou sentado, como os irmãos estão sentados aqui, participando do culto, e no momento de louvor, às vezes eu estou mais lá para trás, e de vez em quando eu ouço uma voz assim que sobressai as demais no salão. Porque sempre tem alguém que canta bem, canta com o coração, canta com a alma, canta com alegria. Às vezes eu estou ouvindo aquela voz sobressaindo, e eu, meio curioso, olho para um lado, olho para o outro, como quem não quer nada, até ver de onde que vem aquele som. De quem é aquela voz? E veja, fulano, fulana, Beltrano. Você tem a sua voz. O que é isso na sua mão? A minha voz. Use-a para a pregação do Evangelho. E você pode usá-la aqui na igreja. Irmão Éder, diga para nós, quantos corais nós temos na igreja? Você podia, não sei, talvez vir aqui, que eu quero lhe fazer mais 2 perguntas. Quantos corais nós temos aqui na igreja? Eu perguntei, o que eu tenho na mão? Tem minha voz. Né? Tem minha voz. Quantos corais nós temos aqui na igreja, irmão? Temos que aproveitar a oportunidade, né, gente? Nós respiramos a música coral aqui na igreja, né, gente? Nós temos 8 coros aqui na igreja, né, pastor? 8 coros, né? E os coros, eles têm funções muito específicas entre nós, né? Espiritualmente, os nossos coros existem para glorificar a Deus e para edificar a nossa vida, para inspirar a sua vida. Função prática, os coros, eles são líderes do canto congregacional. Como é bom quando a gente tem um coro cantando aqui na frente, não é? Um coro sustentando o canto congregacional. E mesmo quando a gente não tem os coros aqui, os vocais que estão aqui são todos coristas, né? Nós temos o coro representado aqui. Então, o coro ele tem um papel fundamental na adoração congregacional. É um suporte, é um sustento para que a congregação cante melhor. A gente conhece uma igreja quando ela tem coros, porque a gente senta na congregação e a gente vê a igreja cantando bem, a gente vê a igreja cantando melhor. E o coro é um proclamador da palavra cantada, né? Os coros aqui são proclamadores da palavra do Senhor, de forma cantada. Às vezes e são inúmeros testemunhos que a gente tem, né, de pessoas que foram tocadas através da música dos coros, através da música vocal. Então os coros existem para proclamar a palavra de Deus, para sustentar a nossa comunidade, para glorificar a Deus e para edificar a nossa vida, para inspirar a nossa vida. O irmão falou que há pessoas que, né, se converteram, ou se convertem às vezes ouvindo um solista, ouvindo um coral, ouvindo um quarteto, e é verdade. Né? Eu tenho essa experiência porque cantei em quarteto e me lembro de que num culto na primeira igreja de Montes Claros, cantamos e no final alguém pregou, algumas pessoas decidiram e o pastor da igreja pediu para os nossos do quarteto, os 4, né? Dessemos uma palavra que eles haviam decidido, e a pergunta é: o que te tocou, o que falou o seu coração? E eu me lembro perfeitamente de alguém que disse assim: olha, eu já frequento bastante tempo a igreja, mas ainda não havia decidido, mas hoje, participando desse culto, ouvindo vocês cantando, tal hino assim tocou meu coração, e naquele momento eu me derramei diante do Senhor, entreguei meu coração a Jesus. Então, funciona. Por isso que a minha pergunta é: fala um pouquinho, os coristas e a pregação. Na verdade, cantando, eles estão pregando, não é isso? São ministros da palavra cantada. Amém? São ministros da palavra cantada. Estava dizendo o testemunho, nós temos aqui em casa, pastor Arlécio, não é isso? Quem conhece o testemunho de conversão? Pastor Arlécio aqui. Pastor Arlécio se converteu através de uma música ao final de um culto, né? Então, nós somos ministros da palavra cantada. Estamos aqui para inspirar a sua vida, e a música, o canto, é o nosso bordão. É o bordão que Deus colocou na nossa mão para tocar a vida das pessoas. Isso aqui é. Vai me dar de volta? Ah, não, desculpa. Aí eu achando que estou usando. Eu vou te falar, viu? Essa agora foi feia, viu? Geralmente eu sou o que... Eu prefiro ficar com a mão, né, solta, por isso que eu uso esse microfone. Mas, queridos, é verdade, né? Então, o que você tem na mão? Minha voz. Se tem tantas pessoas aqui na igreja que cantam tão bem, não estão ainda no coral, e você é o ministro da pregação da palavra através da música, do cântico. O que você tem na mão? A minha voz. Então, use a sua voz para a pregação do Evangelho. Como diz, ele tem 8 corais, não é isso?
Eu cheguei aqui, logo cheguei alguém, vem cantar no coro. Eu disse, mas não pode. Não, vem cantar no coro. Vai, João Miguel, cantar no coro. Vou cantar no coro de homens. Depois, podia cantar no coro maior da igreja. Não, ainda não, me dá um tempinho. Mas aí chegou outro, pastor, o senhor é aposentado? Nós temos o coral, já me disseram, né, pastor Cassimiro? Nós temos o coral aqui da terceira idade, que ensaiamos toda segunda à tarde. Vem cantar. Não, ainda não, né? Mas o que você tem? O que você tem na mão? Tem a minha voz. Deus me deu a graça de me dar uma voz e ser, pelo menos, afinado. Então, isso ajuda muito. É hora de eu pensar em cantar em mais corais aqui, né? Já que, o que você tem na sua mão? Talvez você diga assim, eu sou aposentado. Então, você tem tempo disponível para servir ao Senhor. É? Você tem... Sim, pode falar, irmão Éder. Amém. Olha, essa foi boa, viu? Eu disse que, graças a Deus, Deus me deu a voz e sempre fui afinado, mas desafinado também. E eu tenho exemplo, num coral, no primeiro ministério, eu me dizia do meu irmão, José Miguel, que apareceu um dia num coral, ainda não voltou, meu irmão Cassimiro, cobre de novo dele. Ele era extremamente desafinado. E na medida que foi cantando, ele acabou se tornando uma pessoa boa para cantar, né? Afinado, ele pelo menos é afinado, né? Então o que você tem na mão? Eu tenho, voltando aqui, né? Eu tenho a minha voz, né? Eu tenho a minha voz, ou diria, né? Eu sou aposentado, então eu tenho tempo disponível, não é mesmo? Tempo disponível para dedicar também ao trabalho do Senhor. Mas talvez você, ainda continuando, você teria, o que você tem na sua mão? Talvez você diria, eu tenho minha oficina mecânica, meu salão de beleza, eu tenho também meu sítio. E você não falou, mas talvez a pessoa pense assim, eu tenho a minha flauta, eu tenho minha harpa, e aqui nós temos, né? Hoje não temos aqui a banda, eu tenho a minha guitarra, eu tenho meu contrabaixo, eu tenho a minha bateria, eu tenho meu piano, eu tenho meu violoncelo, eu tenho o meu violino. Aliás, isso me faz lembrar, a propósito, me faz lembrar de uma história que li, eu não sei se uma ilustração mesmo de uma história, de uma jovem que era uma violinista, uma exímia violinista, e ela tocava em concertos, ela tocava em casamentos, em festas de aniversário, ela tocava também na igreja, acompanhava o louvor, acompanhava os coros da igreja, tocando, mas não era feliz, estava sempre triste, alguma coisa errada, e ela começou a orar, o que estava acontecendo com ela? E um dia ela ouviu uma voz, me dê o seu violino. E ela disse, não, acho que eu não ouvi bem, não tem nada disso não. Continuou orando e pedindo, e a voz, me entrega o seu violino. Eu toco na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. E a voz, me entrega o seu violino. Ela entendeu que Deus estava pedindo a ela o violino que ela era de possessão dela, que ela fazia todo esse trabalho, mas ela ainda não tinha colocado o violino que Deus dera e que ela usava à disposição do Senhor para valer. Porque ela continuou depois fazendo a mesma coisa, mas com uma alegria diferente. Porque aquele violino ela entregou para o Senhor e continuou usando no trabalho que ela já realizava. O que é isso, então, na sua mão? Moisés respondeu, uma vara. Entretanto, Deus a usou para operar a operação de grandes maravilhas diante de Faraó e de todo o Israel. Queridos, Moisés tinha uma vara. Davi tinha uma funda. E com ela ele venceu o gigante Golias. Sansão tinha uma queixada de jumento. Com ela feriu 1000 homens. A viúva de Sarapta tinha um punhado de farinha, um pouco de azeite em casa, ia preparar um
um bolo, né, conforme diz o texto bíblico, para ela e o filho comer e depois ia morrer. Mas o profeta Elias chega lá e pede água e depois diz, podia preparar um bolo? Ela diz, olha, quer dizer, eu tenho aqui um punhado de farinha, um pouco de azeite, vou preparar um bolo, comer e provavelmente depois vamos haver navio, talvez vamos morrer. E o profeta diz, prepara primeiro para mim. Porque Deus havia mandado ele lá que ela ia sustentá-lo. E ele disse, prepare. E ela preparou, ele disse, o azeite e a farinha não vai faltar na sua casa, até que venha a chuva. E assim aconteceu ali. Tabita, com uma pequena agulha, como já dissemos, socorreu os pobres de Jope. E você? Volta a reperguntar o que tem nas mãos? O dom de cantar, de visitar, de pregar, de ensinar, de entregar um folheto. Entregar um folheto? Eu entregar um folheto, sim. Me lembro há 3 meses, mais ou menos, ou 2 ou 3 ou 4, me lembro mais, de uma das nossas jovens, adolescente, penso que já é uma adolescente, se não é Pietra. Alguém se lembra? Ela esteve aqui na frente falando do trabalho que ela fazia lá no colégio e que ela dizia, eu gosto de levar na minha mochila folhetos que eu entrego às minhas colegas e elas leem. É um dom. Entregar um folheto. Cada um sabe o que tem na mão e o que pode ser colocado a serviço do Senhor. Usa o que você tem, ou a sua capacidade de fazer alguma coisa no reino de Deus e ser uma bênção nas mãos do Senhor. Mas lembre-se de uma coisa, o que você tem na mão só terá valor para a eternidade quando for colocado inteiro e exclusivamente a serviço do Senhor. Querido, ouça lá o que diz o escritor de Eclesiastes, né? Quando ele diz assim lá no capítulo 9, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura onde tu vais, não há obras, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Parafraseando, eu diria, né, o que você tem na mão e que pode ser usado ou disponibilizado para trabalho no reino de Deus, use-o, né, disponibiliza-o conforme as tuas forças, porque para onde você vai não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E o evangelista Lucas, lá no capítulo 17, ele diz, quando vocês tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, ainda devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Meu querido irmão, sua vida é o que Deus quer de você. Ele não quer que você apenas exista, mas que viva para a glória dele. Coloque sua vida, a sua vida e o que você tem nas mãos de Deus e veja o que ele pode fazer em você, com você e por você para abençoar este mundo. Consagre a Deus, meu querido, o que você tem na mão. Espere pelos resultados que com certeza virão sobre você, sobre a sua família, sobre a sua igreja e sobre os perdidos, por quem o Senhor Jesus Cristo morreu e a quem nós devemos amar, como Deus amou. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos orar. Eu queria convidar o pastor Silvio. Pode vir aqui, pastor? Gostaria que o pastor Silvio fizesse essa oração final. Depois, com a bênção, nós concluiremos o culto desta noite. É isso, irmão Cleison? Pastor Silvio? Silvio é amigo de muitos anos, pastor, fomos embaixadores do rei, e eu tenho sempre pedido a ele, ore sempre por mim. Eu vou pedir que ele ore nesse momento, por favor. Querido Pai, que alegria, que bênção
Que experiência maravilhosa ouvir a tua voz nesta noite. E saber que temos algo em nossas mãos, que se colocarmos no teu altar, o Senhor vai fazer maravilhas através de nós. Verdade, Senhor Deus. Não podemos nem imaginar o que o Senhor vai fazer, mas nós conhecemos o Deus que tu és. Verdade. E com certeza o Senhor vai usar de uma maneira tal que o mundo poderá ser transformado. Por isso, Pai, usa cada um de nós aqui nesta noite, com aquilo que nós temos. Possivelmente não seja nada importante, porque na verdade nós não temos nada importante. Mas o Senhor usou uma vara na mão de Moisés. E é possível que nós tenhamos apenas algo parecido com isto em nossas mãos. Mas que o Senhor pode usar de uma forma que vá transformar o mundo em que vivemos, como fizeste com Moisés e a sua vara. Abriste o mar e o povo de Israel atravessou. Moisés tão somente tocou a vara no mar e o mar se abriu. E se nós colocarmos o que temos à tua disposição, o Senhor vai fazer coisas maravilhosas. Sim, por Jesus. isso, Senhor, não nos deixe nos apegar-nos àquilo que o Senhor tem conosco, para que o Senhor use na obra do Senhor. Amém. Mas que nós, nesta hora, abramos as nossas mãos e digamos ao Senhor: Senhor, é tudo teu. Não tem muito valor, mas estes somos nós sem nenhum valor. Mas nos colocamos no teu altar. Sim, Jesus. Porque sabemos que o Senhor vai fazer maravilhas. É verdade. Estamos aqui ao teu dispor. Sim, Jesus. Usa-nos. Sim, Senhor. A partir de agora, não queremos que o Senhor nos use a partir de amanhã, mas a partir de agora, porque pode ser que hoje à noite o Senhor já precise de nós. Verdade. E nós queremos colocar desde agora Sim, Senhor. à tua disposição tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que podemos fazer. Amém. Está nas tuas mãos. Sim, Jesus. Faça através de nós tudo aquilo que o Senhor deseja fazer. Sim, Senhor. Nós nos prostramos e nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.